E aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última questão dessa primeira lista de revisão da história do canal Matemática em Destaque. Essa primeira lista de revisão sobre álgebra, aspectos algébricos voltados para você que vai fazer prova do Colégio Naval IEPCAR e para você que vai fazer prova para algum concurso de oficiais ou algum pré-vestibular aí bem mais concorrido, você ter um embasamento aí adequado associado à resolução de questões. Tudo bem? Então já deixa o like aí, galera, e se inscreva caso você não seja inscrito. Tudo bem, moçada? Para você ficar aí a par de todas as postagens que faremos aqui. Tudo bem? Então a 11ª e última questão dessa primeira revisão, ela diz o seguinte: se a equação que está aqui admite 4 raízes reais, então ele está nos dizendo que essa equação admite 4 raízes reais. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa observar. Esta equação é uma equação biquadrada. Tudo bem? Então deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar a solução. Essa parte de equação biquadrada, ela requer um estudo profundo da teoria. Tudo bem? Porque este modelo de questão busca justamente isso, um estudo profundo da teoria. E aqui no canal, num primeiro momento, nós não estamos aprofundando teoria, e sim revisando-a através da solução de questões. Tudo bem? Então essa solução que vai aparecer aqui para você, ela é o raciocínio para você fazer todas as variações desse tipo. Vão pedir outras questões, outras coisas relacionadas às raízes de uma equação biquadrada, mas o raciocínio para todas essas variações é o mesmo, tá legal? E qual o raciocínio, Anderson? Vamos lá, galerinha. Tá aqui a equação biquadrada. Então, o que você faz em toda a equação biquadrada? Para que você consiga obter as suas raízes, você faz aquela mudança de variável, que é a primeira que a gente tem aí conhecimento no ensino fundamental. Então, qual é a mudança de variável que nós faremos na solução de uma equação biquadrada? Lembra? É a primeira mudança de variável que a gente aprende. Você vai sempre e para todo sempre chamar o x ao quadrado de uma letra. Lembrou disso? Aqui, ó. Então, x ao quadrado vai ser y. Então, o que nós vamos obter? Nós, fazendo essa mudança de variável, nós vamos obter a seguinte estrutura. Y ao quadrado, não é isso? Menos 4 que multiplica m mais 2. X ao quadrado é y mais m ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a zero. Perfeito, galera? Então você tem uma equação aqui do segundo grau após essa mudança de variável, e dentro da estrutura das equações biquadradas, esta equação de segundo grau é chamada de equação resolvente. É através dela que você obtém as raízes da biquadrada. Tá legal? Mas ele no enunciado, ele diz que esta equação biquadrada tem 4 raízes. Beleza? Ou seja, todas essas 4 raízes são reais. Tá legal? Então qual é ou quais são as condições para que uma equação biquadrada admita 4 raízes reais? E aí eu vou escrever cada uma delas aqui, ó. Primeira condição para que esta equação do primeiro grau admita 4 raízes reais é que o delta da equação resolvente seja maior ou igual a zero. Então essa é a primeira condição, moçada. Não se esqueça disso. Para que essa equação tenha 4 raízes, é necessário que o delta da equação resolvente seja maior ou igual a zero. Tranquilo? Então vamos associar uma expressão a esta primeira condição. Então vamos lá. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac.
Então você percebe que o delta é o menos 4 que multiplica m mais 2, não é isso? Ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o coeficiente de y, que é 1, vezes o termo independente, que é m ao quadrado. Isso tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então vamos fazer essa estrutura. Menos 4 elevado ao quadrado, 16. Legal? Que multiplica o m mais 2 ao quadrado. Perfeito. Menos 4 vezes 1 menos m ao quadrado, menos 4m ao quadrado. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos lá. Primeiro nós efetuaremos essa potência. Então você tem 16 que multiplica quadrado da soma de dois termos, moçada. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4m ao quadrado, e isso vai ser maior ou igual a zero. Esse 16 vai multiplicar por cada um dos termos que compõem esse trinômio, aplicando a propriedade distributiva. Lembram disso? Então você vai ter o seguinte, ó, 16m ao quadrado, 16 vezes 4, galera, 64m, 16 vezes 4, 64. Não podemos esquecer do menos 4m ao quadrado. E isso vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Tudo bem? Aí vamos lá. 16m ao quadrado menos 4m ao quadrado, eu vou colocar aqui em cima, porque o espaço já era. Tá legal? Vamos nessa. Tomara que o espaço dê, mas vai dar, vai dar. Então vem comigo. 16m ao quadrado menos 4m ao quadrado, você vai ter 12m ao quadrado, mais 64m, não é isso? Menos 64, menos não, mais 64, deixa eu colocar aqui, ó, mais 64, e isso precisa ser maior ou igual a zero. Perceba que todos os coeficientes são múltiplos de 4, sim? Isso nos permite dividir toda essa desigualdade por 4. Então, dividindo toda essa desigualdade por 4, você vai ter a seguinte estrutura. 3m ao quadrado, 64 dividido por 4, 16m, mais 16, isso vai ser o quê? Maior ou igual a zero. E você está diante de quê, galerinha? Você está diante de uma inequação do primeiro grau. E eu vou resolver essa inequação do primeiro grau aqui de azul. Dá uma olhada no primeiro vídeo dessa revisão, tá legal? Vai lá na playlist que você vai ter aí uma revisão rápida da solução de uma inequação do segundo grau. Lembra que essa solução ela é composta por 4 raízes. Vou fazer de branco mesmo. Primeiro passo para a solução de uma inequação do segundo grau é encontrar as raízes do trinômio. E como é que a gente encontra as raízes de um trinômio? É só pegar este trinômio e igualá-lo a quanto? E igualá-lo a zero. E aí você tem uma equação do segundo grau, perfeito? E aí, quem são as raízes desse trinômio? Quando você aplicar a fórmula de Bhaskara nessa estrutura, você vai encontrar duas raízes. Uma é menos 4 e a outra vai ser menos 4 terços. Duvida? Eu sempre falo para você assistir esses vídeos com papel e caneta ou papel e lapiseira e em tempo real fazer junto. Tudo bem? Dá um pause, faça as contas, entendeu? Para que você obtenha as raízes de forma correta. Esse é o primeiro passo para você resolver esta inequação do segundo grau. E qual é o segundo passo? É o passo que eu chamo de estudo do sinal. Perfeito? Então vamos estudar o sinal desse trinômio. Então você já sabe de estudos anteriores, galera, que o gráfico de um trinômio, né, do segundo grau é uma parábola, já que este coeficiente do termo de grau 2
é positivo, a parábola tem concavidade voltada para onde? Para cima, não é verdade? E aqui você tem a tua estrutura. Aqui você tem as duas raízes, uma é a raiz menos 4 e a outra é a raiz menos 4 terços. Como há o sinal de igual associado à desigualdade, você já lembra que essas raízes deverão ser marcadas com bola fechada, não é verdade? E quando o gráfico está acima do eixo X, acima do eixo horizontal, este trinômio assume valores positivos. E quando a parábola, o gráfico, estiver abaixo, você tem que esse trinômio assume valores negativos. Como nós queremos todos os valores que são maiores ou iguais a zero, você já observa que tais valores estão nesta faixa. Menores que menos 4 terços e maiores do que 4. Beleza? Então guarda essa primeira informação, tá? Então está aqui a primeira condição para que você encontre 4 raízes reais. Mas esta é só a primeira, moçada. Qual seria a segunda condição para que uma equação biquadrada admita 4 raízes reais? Além do delta da equação resolvente ser maior ou igual a zero, lembrando que essa condição é para que você obtenha raízes reais, tudo bem? E qual é a segunda parte? É que a soma das raízes, crianças, da equação resolvente, esta soma seja maior do que zero. Tudo bem? Galera, lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer uma revisão baseada na solução de questões. Isso aqui você encontra na teoria de equações biquadradas. Tem dificuldade nisso? Gostaria que aqui o canal colocasse um resumo sobre isso? Coloque aí nos comentários. Dependendo aí da demanda, a gente faz um vídeo aqui bonitinho explicando essa estrutura teórica. Tranquilo? Então vamos lá. A soma das raízes precisa ser o quê? Maior ou igual a zero não. Toma, maior do que zero. E como é que a gente obtém a soma das raízes da equação resolvente? Não é menos b sobre a? Então vamos lá. Então a soma é menos b, não é isso? Bem devagarzinho aqui para vocês. Ó. Sobre a. E isso tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, menos... Quem é o b? O b é o coeficiente da variável y. Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, menos 4, que multiplica m mais 2. Menos b, beleza, sobre o a. Quem é o a? O a é o coeficiente ao quadrado, que é 1. E isso aqui tem que ser o quê? Maior do que zero. Tudo bem? Então, portanto, vem comigo. Menos com menos, mais. Então, você vai ter 4 que multiplica m mais 2. Isso tem que ser o quê? Maior do que zero. Tranquilo, moçada? Beleza? Então, você vai ter o quê? 4m mais 8, não é isso? Você pode fazer assim, ó. Vamos lá. 4m mais 8. Deixa eu fazer devagarzinho. Eu ia fazer rápido isso, mas deixa eu fazer isso aqui devagar. Maior ou igual a zero. Esse 8 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. 4m maior do que menos 8. Portanto, o m, além de satisfazer a essa estrutura, ele tem que ser também maior do que menos 2. Esta é a segunda condição que o m precisa assumir. E a terceira condição para que uma equação biquadrada apresente 4 raízes reais é que o produto das raízes da equação resolvente seja um número positivo. Então são essas 3 condições associadas na resolução de questões desse tipo. E existem algumas variações, onde você vai analisar o delta, a soma e o produto das raízes da equação resolvente. Perfeito? Então quem é o produto?
O produto das raízes não é C sobre A? Então tá aqui, ó, produto das raízes, C sobre A. E a gente já sabe que isso tem que ser maior do que zero. Então quem é o C da equação resolvente é o m ao quadrado. O coeficiente A do termo x ao quadrado, né, no caso o y, não é isso? É 1. E isso tem que ser maior do que zero. Então qual é a conclusão que a gente chega? Que o m ao quadrado tem que ser maior do que zero. Perfeito? Então tá aqui, ó, m ao quadrado tem que ser maior do que zero. Aí pensa comigo, propriedades de potenciação. Qualquer número elevado ao quadrado não é sempre positivo, galera? Então, e essa desigualdade ela acontece para qualquer valor real, entendeu? Então, quando você tem que isso daqui, olha, sempre ocorre, você vai suprimir esta desigualdade da tua análise, porque m ao quadrado é sempre positivo. Para quaisquer valor de m que você substituir nessa desigualdade, ela vai ser sempre verdadeira. Perfeito? Tudo bem, moçada? Então, a gente tem aqui o final da questão. O final da questão, nós vamos obter todos os valores de m que satisfazem a essas três condições. Mas essa a gente não vai analisar, porque sempre é verdadeira, então nós temos que analisar as outras duas. E o que nós precisamos fazer com essas desigualdades? Nós precisamos da interseção entre elas, já que estes valores de m encontrados precisam ser satisfeitos simultaneamente. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui nós temos, olha, menor que menos 4 e maior do que 4 terços. Então vamos marcar aqui, deixa eu ver como, vamos marcar assim, ó. Aqui, ó, menos 4, beleza? Menos 4. E aqui você tem o 4 terços. Belezinha? Aqui, ó, 4 terços. Menos 4 terços. Então vamos marcar esse intervalo aqui juntos, ó. Menos 4. Opa, ficou estranho. Aqui, menos 4. E tá aqui o 4 terços. Perfeito? Vamos marcar o outro intervalo que é m maior do que menos 2. Então, o menos 2 estará com bola aberta e são todos os valores que são maiores. Está aqui, menos 2. E aí morreu, moçada. Então, nós precisamos que essas duas desigualdades sejam satisfeitas simultaneamente. E você percebe que a estrutura que está marcada nos dois intervalos são todos os valores que são maiores do que menos 4 terços. Então está aqui a solução de todos os valores de m que satisfazem a esta condição. Todos os valores de m maiores do que ou iguais a menos 4 terços fazem com que esta equação biquadrada admitam 4 raízes reais. Então, m maior ou igual a menos 4 terços. Tranquilo? Então, se ele pedisse os valores de m aos quais esta equação biquadrada possuiria 4 raízes reais, estaria isso nas opções de resposta. Mas ele quer isso que está na estrutura das soluções? Não. Então, vamos lá. O maior, na letra A, né? O maior valor inteiro de m é menos 3. O maior valor inteiro é o menos 4 terços e não menos 3. Beleza? Vamos à letra B. A soma dos três menores valores inteiros de m é 0. Então vamos lá. Menores inteiros. Então, essa letra B, ela faz menção aos menores inteiros de m que satisfazem essa estrutura. Então, quais são os menores inteiros que são maiores ou iguais a menos 4 terços? Menos 4 terços, galera, é menos 1, alguma coisa. Então, o primeiro número inteiro, que é o menor possível que está nessa estrutura, é o menos 1. O próximo número inteiro é 0. E após o 0,
é o 1. Então a soma dos 3 menores números inteiros de m, 1 menos 1, isso dá 0. Tá legal? Papai, acabamos de obter a resposta correta da nossa questão. A soma dos 3 menores inteiros que satisfazem a essa desigualdade, de fato, é 0. Então a resposta mais do que correta é, sem sombra de dúvida, a letra B. Perfeito, galera? Lembrando que isso é o início de uma longa jornada que nós do canal Matemática em Destaque vamos fazer para te ajudar na realização de seu sonho, que é você conseguir lograr êxito em um concurso militar ou um pré-vestibular muito concorrido ou uma escola técnica bem concorrida. Tudo bem? Então vocês podem contar com o canal Matemática em Destaque nessa sua jornada rumo à realização de seu sonho. Perfeito? Então aguarde as próximas revisões. Ficamos por aqui nessa primeira revisão de álgebra e nos vemos aí nos próximos vídeos. Forte abraço, galera, e bons estudos!